Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Médios. Estamos no capítulo 1, que vai falar das noções preliminares e tem como título a Espíritos. Antes, porém, de iniciarmos o nosso estudo, vamos então tranquilizar os nossos pensamentos, nossos sentimentos para esse momento de prece de abertura. Então que possamos todos nós nos ligarmos com o plano superior, nos ligando com Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos ligando com Jesus, o nosso Mestre, o nosso Divino Mestre, e nos ligando com Maria, nossa Mãe. E nessa sintonia de paz, de luz e de tranquilidade, nós vamos rogando aos bons espíritos que possa estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo e nos dando o entendimento do estudo da noite. E assim somos gratos por mais essa oportunidade do estudo, tarefa de nós mesmos. E que todos nós, nessa harmonia e nessa tranquilidade, possamos então agradecer com a prece. O Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos então dando início ao nosso estudo de hoje, no capítulo 1 dos Livros dos Médios. E é interessante esse capítulo porque Kardec inicia com uma questão. Há espíritos? Existem espíritos? E aí a gente tem que voltar um pouquinho lá para o século XIX, porque Kardec ele teve que lidar com diversos tipos de críticas. Ele teve que mostrar cientificamente que há espíritos. Mas isso não foi algo tão simples, né? Por quê? Porque as pessoas entendiam que espíritos era algo como algo à parte dos seres, né? E nós temos toda uma cultura aí de ensinamentos que a gente vê espíritos como fantasma, como algo lá dos contos de fada, do medo, aquilo que está à parte de nós. E Kardec vai justamente trabalhar todos esses conceitos para mostrar que há espíritos. Então, Kardec já inicia o capítulo dizendo, com essa pergunta, né, se há espíritos. Por quê? Porque ele fala logo no comecinho, né, a dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Então, aí é ignorar, essa ignorância que ele se remete no sentido de conhecimento. Então, é preciso que se tenha o conhecimento para se tirar o véu dessa questão. Então, a ignorância que ele ele se remete a essa falta de estudo, a essa falta de entendimento. E aí, as pessoas têm essa concepção como se os espíritos fossem criados seres à parte. Seres à parte, né? Deus criou só os espíritos lá à parte.
E aí eles não estariam na mesma condição que nós, como se eles fossem seres diferenciados, né? Seres extraordinários, o fantástico. E aí Kardec vem provar com as suas pesquisas justamente o contrário. Então, do ponto de vista que se a gente tivesse essa ideia de que existe alguma coisa após a morte, e isso que existe após a morte, o que sobrevive à morte, o que sobrevive o corpo físico, outras religiões também acreditam. E aí a gente fala que são os espiritualistas. Acredita que há alguma coisa após a morte. Mas o que é essa alguma coisa? O que é isso? É justamente o que o Espiritismo vem nos explicar. E nós sabemos que há espíritos, né? Podemos hoje responder, após já estudos, quem está aí na doutrina, que há espíritos. E nós vamos perceber que os espíritos nada mais são do que nós, sem o corpo físico. Por quê? Nós aqui estamos encarnados, e quando nós estamos encarnados, nós nos referimos à alma, né? Nós falamos que nós encarnados designamos como alma. E quando o espírito está desencarnado, nós designamos como espírito. Então, a alma somos nós aqui encarnados, que só o corpo físico por si só, ele não tem essa inteligência, porque a nossa inteligência, a nossa intelectualidade é o nosso espírito, somos nós que estamos aqui momentaneamente ocupando o corpo físico, mas somos espíritos eternos, espíritos que provavelmente já passamos aí por diversas outras reencarnações e que provavelmente ainda vamos passar por outras também. Estamos nesse processo de melhoramento e de evolução. Então, se nós acreditamos que existe uma inteligência além do corpo físico, se há essa individualidade, ela permanece. Essa individualidade, ela não se perde após a morte. Porque senão nós iríamos ficar absorvidos no todo universal. E não, nós somos individualidades, como nos fala lá no início. Porque quando nós desencarnamos, nós não vamos nos juntar a um todo universal, mas eu vou continuar sendo a Carmelita, num outro corpo, que é o corpo espiritual. Então, a nossa individualidade, ela vai permanecer. E é fundamental essa individualidade para que nós possamos nos relacionar do plano físico com o plano espiritual. E esse corpo espiritual, ele não tem a mesma natureza do corpo material, do corpo físico. Ou seja, ele não é visível, porque ele é formado de uma composição física diferenciada. Mas nossa individualidade, ela permanece inalterada. Então, aquilo que eu fui, eu vou levar. Isso não vai ter alteração. Então, a gente começa a perceber que nesse capítulo, Allan Kardec deixa bem claro que anjos, ou demônios e espíritos fazem parte da mesma natureza. Por quê? Todos fomos criados simples e ignorantes. E aí, quando ele fala dos anjos, ele está se referindo àqueles espíritos que já evoluíram, que já estão num outro patamar, numa outra condição.
E quando se refere aos demônios, são espíritos que ainda estão no caminho do mal, porque ainda não conhecem as verdades do Evangelho. Mas também, como nós já vimos, tudo tende a evoluir. Eles estão, mas eles irão um dia sair desse processo para galgar aí os mundos mais adiantados, assim como nós estamos a cada encarnação galgando aí mundos mais elevados. Então é importante nós observarmos que quando o espírito, que eu já falei, né? Quando o espírito está encarnado, ele é alma. E quando nós desencarnamos, deixamos o corpo físico, somos espíritos. Isso é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. É apenas estamos em planos diferentes. Hoje estamos aqui encarnados, plano material, corpo físico. Quando desencarnarmos, estamos no plano espiritual, corpo espiritual. Então, Kardec coloca que se a alma sobrevive ao corpo físico, por que ela não pode se comunicar? Aí é uma pergunta, né? Por que a alma não pode se comunicar se aqui encarnado, essa alma, vamos dizer assim, esse espírito, ele está se comunicando através do corpo físico. Então, essa é a grande diferença entre os espiritualistas e a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos vem mostrar que a alma sobrevive à morte e é através da mediunidade, né, desse mecanismo de comunicabilidade do plano espiritual para o plano físico, que se há aí as comunicações e todos os outros tipos de mediunidade que nós vamos ver aí no decorrer do estudo. Então, por que, né, que o espírito que está livre, porque quando nós estamos aqui encarnado, ele está preso nesse corpo físico. E à noite é que ele sai em desdobramento, ele tem essa liberdade enquanto nós repomos as nossas energias físicas. Então, a questão é por que o espírito está livre e não pode se comunicar com os encarnados? Aí é que a gente começa a perceber que ele pode sim. Então, e para isso existem as pessoas hábeis, né? As pessoas que têm aí uma mediunidade ostensiva, que nós chamamos de médios. Todos nós somos médios. Os médios aí naturais, que é uma intuição, é sentir algo. Mas os médios ostensivos são esses que vão dar essa comunicabilidade entre os espíritos e o mundo físico, né? Aqui os encarnados. Então o espírito já atuava sobre o corpo físico quando encarnado. Então, quando ele desencarna, ele tem a mesma possibilidade. E é interessante que Kardec coloca, né? Como que o espírito não vai querer se comunicar com seus amores, com aqueles que ele conviveu? Então, a gente percebe o quanto Kardec vem provar a existência dos espíritos. Lembrando que, na época, aí há todo um movimento ainda, né, dos questionamentos dos filósofos, do materialismo. E Kardec, firme na sua pesquisa, vem mostrar a atuação, porque esse livro dos médios justamente tem a parte teórica e depois toda a parte prática, mostrando
essa possibilidade de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. Então aqui Kardec vai além, ele não fica como os espiritualistas, que eles acreditam que há algo após a morte, que não acaba aqui. Mas o que existe? E aí Kardec vem nos falar que somos espíritos e que esses espíritos permanecem após a nossa morte. E aqui, já no item 3, ele diz o seguinte: imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. Então, há um corpo, depois o espírito é o ser principal, porque o espírito vai animar esse corpo. Já que o ser pensante e sobrevivente, o corpo, pois não é senão um acessório do espírito. Então, o corpo é um acessório do espírito, porque o espírito é o ser sobrevivente, pensante e inteligente. E aí a gente lembra um pouquinho das mesas girantes, quando batia-se nas mesas. Então, por trás daquela mesa havia uma inteligência. Então, por trás do nosso corpo físico há uma inteligência e ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Então, quando desencarnamos, que a gente fala desencarnamos, o espírito permanece e o corpo, como a gente costuma dizer, vira pó. E que nós já vimos no livro dos espíritos que não vira pó, que nada se perde. O nosso corpo, ele vai também estar numa transformação dentro do próprio ambiente, do meio ambiente. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. E aqui nós vamos entender então, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito é o corpo do espírito. O perispírito é o intermediário entre o corpo e o espírito. E o perispírito, ele também, quando ele fala aqui, que ele é constituído de semimaterial, porque ele tem elementos materiais e fluídicos, que ele consegue transitar através desse semimaterial, ele consegue transitar entre o corpo físico e o corpo espiritual. Porque o perispírito, ele tem uma forma, uma plasticidade, é como se fosse uma massinha a modelar que a gente vai esticando, vai modelando, vai plasmando conforme os nossos pensamentos. E aí ele fala ainda, Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Por que, que ele não poderia agir sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico, mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que se consideram como imponderáveis. A eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores, é que a luz
imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, porque não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade. Então, o perispírito, ele vai sendo dirigido através do nosso pensamento, a gente cria formas e pensamentos. Então, quando a gente fala do céu, né, o céu, o inferno, alguns espíritos que se apresentam animalizados, porque são formas, são pensamentos que eles vão criando. E através do seu perispírito, porque ele já não está mais encarnado, o perispírito, ele vai, né, plasmando, ele vai criando formas e pensamentos. Então, nós começamos a perceber aqui o quanto é importante nós compreendermos a nossa existência, compreendermos que não somos apenas esse corpo físico e que vai acabar e pronto. É preciso que se haja o estudo para nós entendermos isso. Até porque, como que Deus ia fazer toda essa criação, todo esse processo, todo esse mecanismo, que não é algo simples, e depois simplesmente acabar? Será que isso realmente faria sentido? Então, para a gente pensar um pouco a respeito de como nós estamos compreendendo aqui a nossa existência. É que através do estudo do livro, nós vamos estar entendendo todos esses mecanismos, entendendo e compreendendo o nosso eu, o eu espírito, porque nós ainda estamos muito ligados à matéria, ou nós muitas vezes vamos de um extremo a outro, ou estamos muito ligados à matéria, ou nós vamos muito por fantasioso, por fenômeno. Mas entre a matéria e o extraordinário o fenômeno, existe aí todo o caminho a ser percorrido de compreensão. E é isso que nesse primeiro capítulo Kardec vem clarear para nós, clareando que há espíritos, sim, e que todos nós somos espíritos. Então, a partir do item 4, a nossa companheira Hilda vai dar continuidade, e ainda desse mesmo assunto do há espíritos, falando aí da existência da alma e a de Deus, que são consequências uma da outra. E aí ela dá continuidade. Depois, vocês podem estar fazendo as questões, as perguntas lá no grupo. Muito obrigada.